Rivaldo Oliveira, da Tempest, e gostaríamos de agradecer também a presença das pessoas que estão acessando remotamente por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra na linha de segurança defensiva da Tempest. Ah, Rivaldo é um profissional com mais de 14 anos de experiência em segurança de informação, focado no Blue Team de defensiva, e tem um interesse em evolução, controle e mitigação de riscos e muitas outras áreas. Enfim, Rivaldo, pode ficar à vontade aí para iniciar a palestra. Obrigado. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, agradecer primeiramente a presença de todos aqui, tanto presente quanto o pessoal online. Me chamo Rivaldo Oliveira, faço parte da equipe de defesa da Tempest. Sou o responsável pela equipe de CSIRT. Atuo na área de segurança da informação há 14 anos, todos eles voltados à área de segurança defensiva. E a ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre o tema ataques ao endpoint. Quando a gente fala em ataques avançados, existem dois vetores hoje que são bem assim como alvo. O primeiro é a identidade, através de comprometimento, vazamento de credenciais. E o segundo alvo é o computador, ou seja, o endpoint propriamente dito. Então, hoje a gente vai falar muito sobre dois temas: ataques avançados e evasão de defesa. Vai dar uma voltinha como esse cenário começou, como é o status dele hoje e, finalizando, puxando a sardinha para o lado de defesa, a gente vai mostrar como é que os times de defesa, diante desse cenário, podem adicionar algumas formas, alguns métodos de detecção. Então, aqui a gente começa, basicamente, com a timeline sobre o tema Defense Evasion, ou seja, evasão de defesa. Lá atrás, a gente tem a execução do malware básico, propriamente dito, pelo time de ataque. E a gente tem o início de uma briga aqui, como se fosse gato e rato. O lado do ataque lança o malware básico e aí a defesa inicia um processo de detecção conhecido como análise estática. Essa análise ela é bem básica e ela não é muito utilizada hoje em dia, ela é quase que a base da pirâmide. Porque ela é uma análise baseada em assinaturas, em IOCs, indicadores de comprometimento, através de hash, IP e domínio. E assim, novamente, uma briga de gato e rato, quando o rato, toda vez que ele se sente incomodado, ele procura se evadir. Os criadores de malware, quando observaram que aquele tipo de defesa, chamada defesa estática, estava começando a incomodar eles, eles foram para a chamada evasão de defesa, chamado no modo de ofuscação. Eles, na realidade, pegavam esse malware, que era um malware de código aberto, e simplesmente criptografavam esse malware. De modo que, quando essa análise aqui era feita, o hash que estava na minha base, ou seja, as assinaturas, não batiam porque ele tinha feito a encriptação. Isso aí é chamado de ofuscação. Novamente, a defesa viu esse cenário, esse novo cenário aqui, e aí a gente tem a introdução da chamada análise dinâmica. O malware entrava criptografado, mas antes dele receber o OK ou não OK, ele era executado. A gente tem a entrada da chamada sandbox. O cara pegava o binário dentro da sandbox e executava. Qual era o objetivo da defesa? Extrair todos esses IOCs aqui que estavam na minha base da estática. Com isso, eu conseguia bloquear esse tipo de evasão. O que é que aconteceu novamente? Quando começa a incomodar, o cara lá do ataque vai começar a se evadir. E aí, a gente tem o bypass, da chamada bypass sandbox. Dentro desse código do malware, existia uma função que ela tinha um simples objetivo. Se o malware identificasse que aquele arquivo estava sendo executado no ambiente virtual, ele colocava apenas um if, encerrar o processo. Ou seja, o malware não era executado. Ele finalizava o processo e aí passava limpo para o usuário. Nesse item aqui do bypass, a gente tem o início de uma defesa, uma tática de defesa importante, chamada análise comportamental. A partir daqui,
a gente tem uma evolução não de assinaturas, mas do comportamento. E essa evolução ela é significativa pelo time de defesa, porque é como se ele subisse vários degraus em relação a um cenário de detecção. Aqui, esse cenário aqui, se a gente for em uma pirâmide chamada pirâmide da dor, aqui é a base da pirâmide. Quando o cara sobe um pouquinho o nível do meu ataque, eu não consigo pegar com esse tipo de detecção aqui. O aconselhável hoje em dia é uma detecção baseada em comportamento, porque aí ela abrange muito a questão de hash e IP, a troca desses fatores, ela é muito constante. Então, por mais que eu tenha uma base de dados com hash, com IP, com IOCs, os atacantes eles mudam isso aí radicalmente. Então, essa análise por comportamento, ela fazia basicamente o seguinte: eu tinha um malware, ele estava encriptado, e se ela fosse na minha sandbox e eu notasse um comportamento de processos que chamavam de determinadas APIs, a gente tinha aquilo ali como um comportamento suspeito. É o chamado início do behavior, ou malware generic, como algumas ferramentas de antivírus identificavam. Até essa parte aqui, desse início da defesa no comportamento, a gente chama como essas ameaças são conhecidas como ameaças tradicionais. Ou seja, são ameaças antigas que utilizam métodos um pouco ultrapassados. E aí a gente tem a migração para um cenário chamado de ataques avançados. Esses ataques avançados eles estão pouco automatizados, são ataques sucintos e visam ter uma maior efetividade no seu ataque. Então a gente passou para esse cenário de ataques avançados. Ao mesmo tempo aqui, a gente iniciou a análise do comportamento aqui, e aqui a gente teve uma evolução desse comportamento, dessa detecção por comportamento. E aí a gente teve a inserção dos chamados frameworks de defesa. Eles são baseados em táticas, técnicas e em procedimentos. É esse cenário que a gente vai ver aqui hoje, e aí trazendo esse cenário para uma visão mais micro, a gente entra num cenário aqui de um ambiente de pós-exploração, ou seja, o atacante ele já está dentro da minha rede. Ele obteve, de alguma forma, o acesso inicial. E aí tem uma observação. O fato do atacante ter o acesso inicial à minha rede, muitas vezes é diferente dele concluir ou conseguir o seu objetivo. Entre o acesso inicial e o objetivo final do atacante, há um caminho que ele tem que percorrer. Esse caminho é denominado de cadeia de ataque. Dentro dessa cadeia de ataque, quando o atacante, por exemplo, o atacante ele entrou aqui na rede, isso aqui é um host da rede. O que é que esse cara faz quando a gente denomina assim um ataque avançado? Ele não vai sair daqui fazendo isso aí de maneira automatizada ou aleatória. O que é que ele vai fazer? Ele vai montar o chamado foothold, que é um ponto de apoio que o atacante faz quando ganha um acesso na rede para conhecer um pouco o ambiente. Ele entende aqui que aquele ambiente é um ambiente corporativo e tem um determinado nível de detecção. Então, para ele ser um ataque avançado, ele precisa primeiro dar uma voltinha no ambiente. E aí é que a gente tem aqui uma tática conhecida como Discovery, que é lá no Mitre Attack, ela é a TA, tática 0011. Ele antecipa, os atacantes nesse nível de ataque aqui, eles anteciparam essa tática para que ele possa ter visibilidade no caminho dele. Ou seja, aqui ele começa a checar itens como quem é ele no ambiente, qual é o nível de privilégio aquele acesso tem no ambiente, o que é que ele precisa, onde é que ele está. E assim ele continua a caminhada dele, obtendo suporte através de táticas de evasão de defesa, persistência, e obtendo o acesso através de comprometimento de credenciais ou de escalação de privilégios. O que acontece nesse cenário aqui de gato e rato? Quando a defesa começou a colocar a detecção baseada em comportamento, a gente tem a entrada de uma tecnologia conhecida como Endpoint Detector and Response, ou EDR. Essa tecnologia, ela acompanha esse cenário de detecção por comportamento. Ou seja, a base dela tem como objetivo a detecção
de anomalias baseadas em comportamento. O cara entrava com, por exemplo, um binário encodado, um binário chamado binário de virgem, ou seja, 0.0 no VT, mas para essa ferramenta não interessava isso. Interessava se o cara executasse algo suspeito aqui, mesmo que não tivesse listado numa database, só o comportamento dele alterar um registro, ou alterar determinada DLL, ou querer fazer um dump na credencial, aquele comportamento era tido como suspeito pelo EDR. Aquilo ali, esse processo, ele no início, ele sofreu uma grande evolução. Os vendors de EDR começaram a investir pesado nesse cenário de engine através do comportamento, ou seja, do behavior. E esse cenário ele começou a incomodar os atacantes, ao ponto que hoje é desaconselhável um atacante enfrentar um EDR em campo aberto. Ou seja, o cara entra aqui, ele não vai fazer isso aqui de frente. Ele não vai fazer um dump de credencial, ele não vai alterar um registro. Primeiro ele vai ver quem é que ele vai enfrentar. Qual é o vendedor do EDR que está lá, ou seja, coletar informações daquele host para ele trazer para dentro de casa e ver como ele pode dar bypass, ou seja, como ele pode se evadir desse tipo de cenário. E aí que a gente entra em um cenário, uma timeline relativa à evasão de defesa. O EDR ele tem 3 módulos, basicamente. O primeiro módulo é o módulo de Machine Learning. É um módulo de aprendizado de máquina em que o EDR detecta o comportamento ou algo fora do comum. O segundo módulo é o chamado módulo básico. É quase que uma semelhança ao antivírus. Ele método, ele detecta IOCs, assinaturas, etc. Esse terceiro método aqui, o EDR, é um método de behavior, ou seja, um método de comportamento dele. Ele funciona basicamente da seguinte forma: toda vez que eu tenho uma criação de processo nesse sistema, eu tenho como o ponto final desse processo o kernel do SO. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma biblioteca, na realidade, uma API chamada NTDLL, que é a última API antes do kernel. Todos os processos do sistema passam por essa API e a mesma encaminha ao kernel. O que é que o EDR faz aqui nesse módulo de behavior? Ele se integra a essa API através de um driver e insere o chamado hooking, ou seja, ganchos. Esses ganchos eles têm 2 funções. A primeira função é monitorar todo tipo de chamada que passe nessa API. E a segunda função é, através desse monitoramento, realizar a análise. Essa análise é feita, detectada através da engenharia de cada vendor DDR. Isso aqui, os atacantes começaram a estudar esse cenário. Ou seja, ó, tem uma ferramenta, eu tenho um dispositivo que está me incomodando. Ou seja, está impedindo o sucesso do meu ataque. E aí eles começaram a ver esse cenário de como o EDR funciona e como ele poderia dar esse bypass aqui. E aí a gente tem literalmente uma briga de gato e rato nesses cenários aqui. E aí sim, os cenários destacados em azul mostram a evolução do EDR ao redor, ao longo do tempo, em termos desse bypass. Ou seja, os caras chegavam aqui, a primeira coisa que tentaram foi desativar o sensor do EDR. Eu desativando o sensor, logicamente, consequentemente, eu não teria a detecção nem o alerta. Hoje, um EDR de referência de mercado, ele tem uma feature conhecida como Tamper Protection. É, a, a simples tentativa de desativar esse recurso aqui do EDR, ele já me alerta. Mesmo que eu não consiga desativar, eu tenho esse alerta, e esse alerta é um alerta fundamental para os times de defesa, que indica realmente que alguém ou algo está querendo passar por baixo dos panos. E assim, consequentemente, a gente teve uma evolução. Esse segundo caso aqui, chamado módulo Stomping, ele é interessante porque assim, ele mostra claramente, assim, quem trabalha hoje com EDR e trata alertas no EDR, ele já viu esse cenário aqui numa, num jogo conhecido como Roblox, da biblioteca do Windows,
da loja de Windows Store. Esse jogo Roblox, ele injeta o jogo dentro do navegador. E esse comportamento, ele é igual ao bypass que era dado aqui no chamado módulo Stomp. O cara, para impedir esse processo de chegar aqui, ele literalmente saía da criação do processo direto para o kernel, ou seja, tinha um arquivo já em execução, ele já tinha passado pelo kernel, e o cara pegava esse arquivo e jogava a carga maliciosa no arquivo já em execução. Ou seja, o EDR, o gancho do EDR, não conseguia ver esse arquivo. Hoje em dia, através da evolução da engenharia do EDR, esse processo ele já é mapeado, ferramentas, e aí a gente segue também com outro caso aqui interessante, que é a chamada remoção manual do chamados ganchos. Os atacantes, eles estudavam esses ganchos, viam qual era o vendor do EDR, qual era o tipo de gancho que estava integrado àquela API, iam lá manualmente e retiravam. Esse processo ele ficou obsoleto, porque de longe já, a gente já vê que há um desgaste muito grande do atacante fazer isso, e além do que, os vendedores de EDR começaram a se integrar e a visualizar esse cenário e criaram o chamado Ghost Hooking, ou seja, é um fake ou fake hooking. Era uma espécie de deception, ou seja, o gancho estava ali, ele não tinha função de nada, era só se alguém cutucasse aquele gancho, quer dizer, opa, tem alguém aqui que quer remover o gancho, cara. E aí ele alertava. E assim, sucessivamente, a gente teve aquela briga de gato e rato do atacante querendo dar o bypass, até que a gente tem esses 4 cenários finais aqui. Essa técnica aqui, eu coloquei ela em destaque, é a chamada Process Injection. Essa técnica aqui, entre 2019, 20 e 21, ela era conhecida como o terror das ferramentas de EDR. Tem um aplicativo, não, tem um serviço do Mitre, conhecido como Mitre Evaluation. O Mitre ele faz uma rodada anual em cima dos vendors de EDR e os vendors disponibilizam a, a ferramenta para eles, 15 até 20 vendors. E o que o Mitre faz? Faz uma simulação em cima de cada EDR. Se você pegar isso aí, eu acho que ela está na 6ª simulação. Se você pegar esse cenário aqui de injeção de processo em 2019 e 2020, a maioria dos EDRs levaram pau desse processo. E aí, quando apareceu aquilo ali, é que o atacante, até aquele de mais baixo nível, viu? Cara, se eu pegar um EDR na minha frente, eu vou usar como minha OpenSec Safe o Process Injection. Isso aí tem relatórios da Peak Security, Red Canary, mensais, com o top 10 de ameaças mês. Você vê nesse período, Process Injection foi quase 18 meses, só como top 1, o tempo todinho. E aí, é que, mais uma vez, a gente vê como a evolução dessa ferramenta EDR, ela vem ganhando destaque no mercado. A telemetria do EDR, a telemetria é a capacidade de eu coletar algo em formato de dados. Quando a gente joga esse cenário para o endpoint, a telemetria que o EDR usa é a capacidade dele coletar esses dados em formato de log. O que é que o EDR fez aqui nessa questão do Process Injection? Ele começou a capturar a telemetria de uma API não, de um processo da memória, ou seja, ele começou a capturar a telemetria da pilha do sistema operacional. Quando ele fez isso, ele começou a identificar esse tipo de processo, chamado injeção de processo. Hoje, basicamente, as 3 maiores ameaças em relação ao EDR são justamente esse bypass aqui. Eu tenho a criação do processo aqui, a passagem pela API NTDLL e a entrega ao kernel. O que é que o cara está fazendo? Ele está indo do processo direto ao kernel. Ou seja, o gancho do EDR está ficando literalmente cego. O cara vai dar o bypass direto do processo para o kernel, através das chamadas diretas, as syscalls, ou as chamadas indiretas. Ele usa
uma técnica conhecida como Sleep Mask. Por que ele utiliza esse Sleep Mask? Essa técnica é uma técnica, a máscara do sono, é uma técnica antiga, ela não é uma técnica nova. Trabalha com segurança lá em 2010, 2011. Essa técnica era utilizada pelos atacantes para dar bypass em ferramentas de IDS e IPS. O que é que o cara fazia? O cara mandava o payload, se ele mandasse aquele payload com a carga, batia na assinatura lá do IDS ou do IPS. O que é que ele fazia? Ele mandava metade desse request com o sleep. O IPS não dava o bloco na carga, porque ela não estava inteira, não batia na assinatura dele, e ela ficava lá. Em seguida, ele mandava um outro request e com a função de concatenar, ou seja, dava uma espécie de timeout no sensor, passava, porque não tinha malicioso, o outro também a mesma coisa, dava o timeout. Quando as duas se encontravam, era uma espécie de concatenação. Eles fazem a mesma coisa isso aqui, que eles utilizavam tanto a chamada direta quanto a chamada indireta, e os ADRs começaram a identificar, cara, esse cara não está passando na API. Mas, enfim, esse cenário aqui de gato e rato, ele não vai parar. Toda vez que o gato incomodar um pouquinho o rato, a ideia, dependendo da motivação e do skill técnico do atacante, ele vai tentar passar. E aí a gente entra num conceito conhecido como assumir breach, ou seja, o cara assumir que vai ser violado. Nesse cenário aqui de bypass do EDR, é como se ele estivesse voando abaixo do meu radar. Aqui é meu radar de detecção. Então, na primeira linha aqui, tem as ameaças tradicionais, né? Eu estou cobrindo elas através de ferramentas de antivírus, regras comuns do SOC. No segundo radar, eu já tenho um nível de ameaça avançado. E, como a gente observou, com a evolução da minha ferramenta DDR, das minhas técnicas de defesa, eu até consigo colocar ele dentro do meu cenário de detecção. O problema é justamente na malícia. O atacante ele tem essa informação que a gente tem aqui e ele não vai voar aqui. O cara safo, o cara high profile, ele vai voar abaixo do radar. Por quê? Porque aqui ele não vai ser detectado e aqui ele vai conseguir o objetivo dele. E muitas vezes o objetivo dele ou é financeiro ou é motivacional. Então, quando você motiva alguém, ele vai bater até quebrar. Esse é o princípio do chamado hacker, né? Hacker, ele tem um hacker hackeia, tem algo que está bloqueando, ele vai estudar, vai coletar informações sobre determinado cenário e vai tentar dar o bypass. É um cenário infinito, realmente, de briga de gato e rato. E a gente vai fazer aqui diante desse cenário? Os de defesa podem fazer. Eu tenho um cenário em que o cara está voando abaixo do meu nível de detecção. Então, a gente vai adotar aqui 3 itens. O primeiro, postura e integridade, o armap, armação e simulação. E o terceiro item, chamados NUCs. NUCs é uma abreviação do termo nuclear ou weapon, arma nuclear. Então, esse item aqui, esse NUC, ele é imprescindível, é como se fosse uma cereja do bolo para esses ataques avançados. Então, vamos começar aqui. Quando a gente fala em construção, a gente entra num conceito de base, né? Tudo que eu vou construir ou formar, é necessário que eu tenha uma base para que o que eu for apoiar, ou que eu for subir, eu consiga ter uma melhor efetividade. Quando a gente fala nessa questão do endpoint, a gente se refere à base em 2 itens aqui. O primeiro item é integridade e postura. A gente entra nesse item aqui, não interessa qual é o vendor que você tem, qual é a quantidade de ferramentas que você tem, ele se refere aqui a que você garanta o que você tem, a postura. Ou seja, você vai colocar aquela máquina que só entra na minha rede se ela tiver compliance. Traduzindo isso aqui, resumindo, o conceito disso aí hoje é chamado de ZTNA. Zero Trust Network Access. É um conceito conhecido como ZTNA, Zero Trust Network Access, ou seja, você colocar condições ou restrições para que determinado ativo ele entre
compliance na sua rede. Se você tem um antivírus X, se você tem um EDR Y, e se você tem regras que coletam event log, etc, etc, esse conceito é importante porque ele vai garantir que não interessa o skill do atacante. Ele vai garantir que os casos de uso, a sua detecção que você fez, ela tenha essa integridade. Em paralelo a isso, a outra ponta da base é um conceito chamado hardenização, ou seja, hardening, controle. Muito se fala em como eu posso medir a maturidade de um SOC. Eu diria que você consegue, pelo menos, ter uma noção dessa sua maturidade com o processo de controles. Qual a quantidade de controles que você tem no seu ambiente que um atacante tem que passar? Quando a gente fala em hardening, resumindo, é você pegar a imagem do seu parque hoje, olhar para ela, analisar e dizer assim, recursos X, Y e Z são desnecessários. Quando eu falo em recursos, é serviços nativos do sistema operacional. Por exemplo, PowerShell. PowerShell está lá há décadas, ele é utilizado há décadas por atacantes para bypass via phishing, para download de arquivos maliciosos, etc. Ou seja, só enumerando macros, PowerShell, agendamento de tarefas, execução de script, privilégios no CMD. Então, você vai olhar a sua imagem de hoje, vai começar a hardenizar ela para que você reduza a sua superfície de ataque dentro do seu ambiente. Com isso, você, além de colocar controles, você dificulta a vida do seu atacante. Uma vez que a gente fez a base, a gente parte para um cenário conhecido como armação. Você vai literalmente subir as paredes. Você fez a base da sua casa e agora você vai subir as paredes e o teto. Para você subir as paredes e o teto, na realidade você precisa ter, principalmente esse lado azul aqui, ele precisa ter um conhecimento técnico específico. Eu estou dizendo, estou afirmando que ferramentas como o EDR são fundamentais, são a base de um serviço de detecção baseado no endpoint. Eu tenho que conhecer essa ferramenta, mas assim, conhecer de uma forma micro, conhecer a configuração da ferramenta, como é que ela alerta, quais os tipos de módulo que ela pode alertar. E para isso, após esse conhecimento, a gente entra no cenário do time vermelho. Esse cara aqui, esse time vermelho aqui, na realidade, ele hoje, nos dias de hoje, ele deve ser utilizado pelos times de defesa de modo integrado, ou seja, em conjunto. Lá atrás, era uma guerra muito grande entre SOC e Pentest. SOC e Pentest. Com a entrada do time vermelho chamado Red Team, isso aí baixou um pouquinho essa briga em si, e ela não é recomendada. Hoje, a integração, quanto mais o time azul estiver integrado com esse time vermelho, maior a sua evolução em relação à detecção em atividade maliciosa. Porque o que acontece aqui? Existe uma cultura do time azul, e ela é antiga, e ela vem assim ao redor dos anos com esse mesmo cenário, que tanto o analista da parte de detecção, analista de regras, quanto o analista de resposta, eles têm uma foto que é tirada e que a foto é seguida. E assim, a foto, ela faz sentido que ele está seguindo. O problema está justamente na malícia, ou na falta da malícia nessa foto. A foto ela foi tirada por um cara do time azul. Só que a gente conhece isso aqui do time vermelho e sabe que o cara, se ele tiver motivado, se ele tiver algum, algum motivo a mais, ele vai bater até sangrar do outro lado ou sair. E a ideia aqui é que esses analistas do time azul, eles comecem a identificar essa malícia, maldade em si, na relação do bypass, porque como com essa simulação, isso aqui é cíclico, o time azul ele começa a ver capacidade de detecção dessa ferramenta, ele começa a fazer os casos de uso, os casos de uso direcionados, ele começa a ver um item aqui conhecido como severidade, que é a urgência que eu vou tratar aquele alerta, e aí ele começa a moldar a ferramenta dele. Aqueles casos de evasão que eu citei lá, eles podem ser simulados aqui pelo time vermelho e você comparar, ó, meu tipo de vendedor aqui, do EDR, ele não pegou esse caso aqui.
ou eu abro um chamado no vendor para cobrar isso aqui a ele. E aí você começa a formar, além da sua base, seu meio lá forte. Quando você tiver, além da base, esse meio formado, você já sobe para um conceito conhecido como AAD, Automatic Attack Disruption, ou seja, interrupção automática do ataque. Hoje, quando a gente fala em ataques avançados, no cenário de 2023, esse cenário aqui, da interrupção automática da cadeia de ataque, ele é fundamental. Quando eu tenho tempo de resposta maior do que o tempo de impacto, esse cenário aqui, ele é aconselhável. Por exemplo, num caso com ataques de ransom, se eu tiver um alerta, dependendo da cadeia do ataque ou do tipo de alerta, mesmo que eu tenha detecção e que eu tenha o meu processo de resposta, talvez quando o cara estiver respondendo, o meu parque já foi para o saco. Então, através dessa visão aqui do meio, você vai começar a observar, cara, esse tipo de ataque aqui, por exemplo, um ataque de deleção de Shadow Copy do Windows. Por que os atacantes fazem isso? Ele deleta a Shadow, que é o backup do sistema operacional, do SO. Qual o objetivo? O cara não fazer a restauração. Então, ele fica, além do resgate e da encriptação dos dados, se ele deixasse a Shadow lá, o administrador poderia chegar naquele servidor e restaurar. Esse tipo de alerta é detectado pela ferramenta de EDR. Só que não, não dá apenas para eu detectar e responder esse tipo de alerta assim, porque vai atingir a questão do impacto. Quando eu for responder, talvez já seja tarde demais. Então, nesse caso aí, em caso de outros alertas, a gente já recomenda a inserção desse processo de interrupção automática. O cara tem o alerta aqui, ele atira, quarentena o host e depois aciona a equipe de resposta para ver quem foi que gerou aquele alerta. Quando a gente formou a base e esse meio aqui, é como se eu tivesse construído uma casa, feito a base da casa, subi as paredes, subi o telhado. Só que essa casa aqui, obrigado. Essa minha casa, quando a gente fala em endpoint, ela não é 100% segura. Ela não é perfeita. E é aí que a gente vai entrar na parte da cereja do bolo. Os conhecidos NUCs. Eu botei aqui NUCs for Blue Team. Existe uma palestra, cara do time vermelho, na Black Hat de 2019. E lá naquele tempo, ele já alertava os analistas do time vermelho, os analistas de Red Team, sobre tecnologias e processos novos que estavam chegando para o time azul, ou seja, novos processos que iriam ser adicionados para que o time azul conseguisse ter uma elevação nessa questão da detecção e do bloqueio. Um desses processos, NUCs, eu posso citar aqui uns 4 NUCs. Um NUC bem famoso é o ITDR, Ident Threat Detection and Response. É você fazer a detecção e a proteção da ameaça à identidade. Porque assim, o que acontece hoje? E assim, até cenário real e bem concreto. Hoje a gente tem a questão da identidade, vazamentos, comprometimento de credenciais, etc, etc. Dependendo do nível da credencial que o atacante entrar no meu ambiente, aquele caminho que a gente viu lá do foothold, ele vai conseguir suporte, conseguir acesso, ele é simplesmente ignorado. O cara já entra lá como se fosse Deus da máquina. Esse cenário é um cenário real e, assim, a gente teve muito isso aqui a nível BR e até a nível mundial no meio da pandemia, entre 2020 e 2021. Um APT Group conhecido como Lázaro não, Lapsus. Lapsus, o que é que ele fazia? Ele adquiria essas credenciais, vamos supor assim, o cara está migrando para a nuvem, migrou para a nuvem, a empresa. Só que a empresa, ela não tinha conhecimento de técnico nem de infraestrutura para fazer esse suporte na nuvem. O que é que ela fazia? Contratava um terceiro e dava literalmente a chave ao terceiro. Só, quem vai fazer a administração do meu ambiente cloud é tu. O que é que aconteceu nisso aqui? Os caras começaram a entrar um processo conhecido como
Ransom as Service, ransomware como serviço. O cara, em vez de fazer aquele caminho da cadeia de ataque, ele comprava a credencial. Essa credencial aqui, tu vai entrar com um nível top. Então, o cara entrava na rede, só colocava o binário aqui em stand. Quando ele fizesse o deploy, ele executava. Isso aí caiu muita gente nesse mesmo formato. E aí a gente vai entrar. Esse aí é um NUC conhecido como ITDR. O que é que ele faz? Ele simplesmente coloca um segundo fator em todo tipo de login a ativo crítico. Tem um login conhecido como MFA, que a gente normalmente vê ele no acesso inicial. O problema é que quando esse tipo aqui de login é bypassado, o cara fica com o resto da rede liberado. Esse conceito de IDDR, ele obriga aquele ativo crítico, não confia. Ele não confia apenas na credencial. Ele exige um segundo fator para que o cara logue. A gente tem um outro NUC conhecido como Machine Learning. É um processo que já vem ao longo dos anos. É um novo método de detecção, também saindo do conceito de assinatura. Ele pode ser usado como NUC. E o que a gente vai falar hoje aqui é um NUC conhecido como Threat Hunt. O problema desse NUC aqui é o nome dele. Porque, assim, quando a gente fala em Threat Hunt, essa atividade ela já existe há bastante tempo. Mas esse hunting aqui, ele é diferente do hunting, digamos assim, habitual. O hunting habitual, o threat hunt, ele é feito com a questão de pós-mortem ou de atividade suspeita. Tem uma cortina de fumaça, esse termo cortina de fumaça, ele já é antigo, mas nessa atividade de hunting, ele teve quase que assim um novo direcionamento, até midiático, com um ataque que teve a uma instituição financeira lá no Chile em 2015, pelo grupo Lazarus, mais conhecido também como Raiden Cobra. O que é que esses caras fizeram? Os caras atacaram essa instituição financeira com um ataque inicial de negação de serviço, um DOS, um DDoS, na realidade, e interromperam os serviços com um DDoS pesado. A equipe de segurança desse banco, juntamente com a equipe de infra, começaram a tratar o caso. 48 horas depois, veio a notícia que, na realidade, era uma cortina de fumaça. Os caras fizeram o ataque de DOS no banco e, por baixo dos panos, os caras já estavam há 8 meses na rede do cara, transferiram a quantia, acho que foi quase na casa de bilhão, via rede Swift. E aí, essa notícia saiu na mídia, virou até podcast, acho que na BBC. Tem um podcastzinho falando dessa história do Lázaro nessa instituição financeira. E essa questão do threat hunting, ela ficou muito de quando o cara sofre um DOS, pode ser uma cortina de fumaça, faz o threat hunt. Esse threat hunt aqui é diferente. É um threat hunt conhecido como threat hunting proativo. Esse cara vai rodar sem parar no seu ambiente. O formato dele pode ser 8x5, 24x7, mas assim, você vai procurar fumaça onde nem tem fogo. Vai procurar um palheiro, uma agulha no palheiro, onde nem sequer sabe onde é o palheiro. E ele vai voar, o objetivo dele é voar abaixo das minhas regras atuais. Ou seja, eu preciso aqui de pessoas com skill técnico necessário para entender a meu nível de detecção, onde está batendo a minha detecção. O skill técnico desses analistas, ele tem que ser com aquela carga na malícia, ou seja, ele tem que entender onde eu tenho meus pontos fracos, ele vai fazer as buscas ali. Esse evento aqui, nada tem a ver com a cadeia de detecção, Detection Threat, nada. São eventos totalmente diferentes. Mas assim, eu não consigo apenas com o skill técnico fazer essa atividade aqui. É uma atividade que dá um trabalho grande. Eu tenho que colocar processos, ou seja, eu tenho que formar uma equipe. Essa equipe tem que trabalhar em cima de hipóteses, porque a carga que vem aqui é chamada telemetria. Imagine que esse notebook aqui, eu tenho um EDR e ele está coletando. Na realidade, ele vai tirar tudo que está do notebook, em termos de logs e dados, e enviar. Aquilo ali num parque. Isso aí num parque de 5, 10 mil estações, a gente já pode ter uma ideia da maçaroca de log que vai chegar. Então, é interessante que você tenha um formato, tenha
uma base de hipóteses, elabore um escopo, porque assim, aquela caçada, digamos assim, ela tem que ter um output. O que é que você vai fazer com esse output? Quando a gente fala aqui em threat hunt, traduzindo é caçada de ameaças. Se eu tenho uma caçada de ameaças e achei algo relevante, eu tenho que formar um fluxo para que aquilo ali seja mitigado, ou seja, aquilo aqui, o output desse threat hunt, pode virar uma sala de guerra, pode virar até uma RI, uma coleta de imagens, DeFi, etc. E, além dos processos, eu tenho que inserir uma tecnologia nesse hunt. Como eu disse anteriormente, a maçaroca de logs, a volumetria de logs que vai chegar para esse cara aqui, ou essa equipe aqui analisar, não é brincadeira. Então, além dos processos definidos, eu tenho que ver qual é a melhor tecnologia para que aquilo seja escalável e efetivo. E assim, dessa forma aqui, juntando pessoas, processos e tecnologias, quando o atacante vier abaixo do meu radar, ou seja, aqui eu tenho um nível da ameaça tradicional, eu tenho aqui as ameaças avançadas. Se por acaso eu me deparar com um atacante que ele tenha motivação ou que tenha visão e skill técnico necessário para voar aqui, eu insiro um processo conhecido como nuke para que aquele cenário, ele no mínimo seja respondido, que a gente chama de resposta à ameaça. E aí eu encerro a minha cadeia de ataque, mesmo se eu pegar um atacante com um nível técnico diferenciado. Era isso que a gente quis mostrar aqui, principalmente esse cenário de evasão. É um cenário interessante. Eu, particularmente, sou muito fã desse cenário de evasão, da própria ferramenta de EDR em si. Acho que ela chegou para dar um plus a mais, uma integração grande nos times de defesa, principalmente nesse cenário de comportamentos. A gente falou aqui muito de ataques avançados. É esse cenário aqui, em termos corporativo, que preocupa bastante as empresas, esse cenário de pós-exploração. E, assim, estou aberto a dúvidas, questionamentos. Se quiserem bater um papo também depois, vamos junto aí. Obrigadão. Mas, Você usa o termo nuke para esse último tipo de defesa. Tem alguma consequência, tipo, que o é, efeitos colaterais, tipo, de usar. Na realidade, o nuke ele só é aconselhável quando você tem uma maturidade e uma base formada. Não adianta eu colocar algo, é como se fosse o telhado da casa mesmo, algo além do telhado. Eu construí ele, eu tenho que ter uma base, feito a gente falou, e subir as paredes. Porque aí eu subindo, através da base, das paredes e do teto, o nuke ele vai entrar justamente na casa não perfeita. É apenas aqueles furos que estão em algum canto. Eu disse, cara, eu não consigo pegar isso aqui. O meu nível de detecção, aquele furo ali eu não consigo. Minha casa está em pé, ela tem até um nível bom de maturidade de detecção, mas ela não é perfeita. Então, aquele furo ali, eu vejo qual é o cenário. Ah, é um cenário que eu estou preocupado aqui com ameaças de ransom. Existe uma ligação muito grande entre o acesso inicial, o foothold e o movimento lateral. Entre o foothold e o movimento lateral, alguns artigos, alguns estudos, dizem que a chave disso aí entre os dois é a credencial. Se eu tiver esse cenário, preocupado com esse cenário, eu tiro o threat hunt e entro na questão da identidade, o ITDR. Eu consigo colocar um segundo fator de autenticação dentro do meu servidor escrito. Ou seja, quando o cara for fazer a movimentação lateral, mesmo que ele tenha conseguido a credencial de um domain admin, a credencial para ele não vai valer nada. Ele vai tentar logar. Quando ele logar, o cara vai dizer, beleza, sua senha está ok. Qual é o segundo fator? Aí ele vai pedir o segundo fator.
Mas, assim, essa questão do Nux, ela varia bastante de qual cenário você está querendo se proteger, ou qual o seu negócio da empresa que você está mais preocupado. O ideal é que você interaja tudo. Jogue todas essas cargas aí. A questão do Deception também é bem interessante. O Deception, só falando rapidamente, é uma tecnologia de engano. Até o nome. Trap, armadilha. Ou seja, quando eu pego algo no Deception, eu tenho que estudar o meu ambiente, porque assim, é como se eu estivesse numa casa e eu não vou jogar na minha casa, com filho, cachorro e tudo, um monte de armadilha aleatoriamente. Então eu tenho que estudar meu ambiente e estudar quem está me atacando para dizer assim, ó, eu vou botar essa armadilha aqui. Por exemplo, numa rede corporativa, se o cara conseguir a inserção do bloqueio lateral, hoje em dia ele coloca um software que bloqueia a comunicação lateral. Então, eu não vou conseguir falar com o outro rosto. Perfeito. Esse é um bloqueio, um controle. Se eu pegar um atacante motivado, que o cara estude aquela determinada tecnologia, quer dizer, ó, se eu for por aqui, eu consigo bypassar essa movimentação lateral. E aí que entra o Deception. O cara vai dizer assim, ó, eu tenho a minha tecnologia aqui, bloqueando a 445. O atacante, ele saiu e entrou no bypass. E o cara bota a armadilha de Deception aqui, ó. Por exemplo, pode botar um token ou um host. Bota um host lá largado na rede com a 445 aberta. Quando o cara vai passar, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar o arquivo, ou ele vai pingar aquele host. Opa, aquele host não é para ser pingado por ninguém. Então aquilo ali fica só uma armadilha pro cara. É um nuke também interessante para ser colocado, desde que, agora sim, essa questão dos nukes, o nível técnico do lado azul nisso aqui, ele é muito em cima. Tem que ter uma base e uma formação. Oi. Eu não tinha entendido lá no começo um detalhezinho, aquela timeline sobre o jogo de Cabo de Guerra, o Gato e Rato, quando fala sobre quando começaram a usar é, 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 aquele sistema de acesso ao kernel, porque eu sou meio leigo no assunto, mas eu imagino que tipo, dar um programa um acesso ao kernel é um negócio perigoso, né? Então, por que que foi necessário, tipo, o time de defesa adotar esse tipo de coisa? Isso. Duas bolas aqui. O que é que acontece aqui? Kernel, eu acho que foi para 2017 para 2016. O que é que aconteceu aqui? A Microsoft ela inseriu um item aqui no kernel chamado PetGuard. Então, tu bem mencionasse aí, é altamente perigoso o cara jogar uma parada direto no kernel. Nem mesmo as ferramentas de proteção têm acesso a isso aqui. O que é que a Microsoft fez? Colocou uma API, que ela está ainda no Zerland, lá. Então, o EDR se integra a essa API no Zerland, e essa API do sistema é que vai no kernel. Ele não vai direto no kernel, não. Nem o EDR, nem antivírus, ele não tem acesso direto ao kernel, não. Se integra esses ganchos aqui, eles se integram nessa API, que é como se fosse a última API antes de chegar ao kernel. Obrigado.